Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como eu aprendi inglês e como foi essa transição para vir do Brasil para o Canadá. Enfim, se meu inglês melhorou ou piorou. Lembrando que é a minha experiência, tá? E eu vou compartilhar também alguns pontos de vista baseado na minha vivência, tá? Então, assim, quando eu era mais nova, assim que eu comecei a trabalhar, eu me matriculei em um curso de inglês no Brasil, porém eu ainda não tinha intenção de vir morar no Canadá e eu também ainda não era casada. Eu me matriculei nesse curso, eu lembro que eu comecei pagando R$300, a mensalidade foi aumentando com o passar do tempo. A cada 6 meses eu pagava R$350 de livros, né? Era um livro por semestre, também foi aumentando com o passar do tempo. E essa escola é uma rede de educação grande no Brasil, eu acho que agora eles mudaram até de nome, e era o que eu podia pagar, né? Então eu me inscrevi lá. Eu já tinha uma base do inglês, até por conta do ensino médio, que a gente não sai do verbo to be, né? Enfim, o meu propósito com esse curso era realmente melhorar o meu currículo. Então eu comecei a estudar e, gente, eu fiquei de 3 anos a 3 anos e meio nessa escola. Eu gostava muito dos professores, gostava muito do conteúdo, assim, eles tinham um conteúdo mais denso, bastante informação, eu gostava dos livros, a gente praticava bastante inglês na sala, chegou num nível ali que o professor só dava aula em inglês, a gente só respondia em inglês, tinha debates em inglês, tinha bastante atividade para fazer em casa e eles realmente corrigiam uma por uma, era bastante coisa, e eles realmente colocavam o que estava errado, o que não estava. Porém, chegou num ponto que eu me sentia confiante falando inglês, não tinha problema nenhum me comunicar com meus professores e colegas. Agora, quando eu pensava em conversar com gringos, eu ficava bastante nervosa, eu ficava com medo, e eu vi que eu gostava da escola, porque lá no fundo eu sabia que, se eu esquecer alguma coisa, se eu errar alguma coisa, não tem problema, porque todo mundo aqui fala português. Então eu não tinha, assim, esse senso de urgência de buscar tanto conhecimento assim, vamos dizer assim, né? Enfim, depois eu me casei, né? Durante esse período eu me casei, a gente decidiu que queria ir para o Canadá e eu vi a necessidade, então, de melhorar minha conversação, de perder esse medo que eu tinha de conversar com gringos, né? Na época eu lembro que tinham muitos influencers aqui no Canadá que divulgavam o Cambly, então nós nos inscrevemos no Cambly. Eu lembro que nós pagávamos R$52 por pessoa por mês e era aula de 1 hora por semana. E aí eu lembro que o Cambly, gente, ele ajudou eu perder esse medo, sabe? Esse medo que eu tinha de conversar, né? A gente tem professores nativos lá, por mais que você tenha colegas brasileiros, você sabe que não adianta você se comunicar em português porque o professor não vai entender. Você é obrigado a falar inglês. Então, eu gostei bastante no primeiro ano. Realmente me ajudou a perder medo. E no segundo ano, nós já estávamos nos preparando para vir para o Canadá, a gente se mudou e eu lembro que a gente tinha renovado a assinatura. E aí o que acontece? Depois de um ano, eu não sei se eles mudaram a metodologia, tá? Eu tô falando de 2 a 2 anos e meio atrás, tá? Então eu não sei se mudou alguma coisa ou se ainda é a mesma coisa, mas eu lembro que o professor começava com o mesmo slide para você se apresentar, falar de onde era, alguma coisa que você gosta, enfim. A gente até chegou a decorar já essa apresentação, a gente já fazia tudo no automático porque sabia como ia ser a aula. Eu lembro que eu até tentei fazer 2 aulas por semana, né? Ou seja, encarecer um pouquinho a mensalidade para ver se melhorava, mas chega num ponto que fica a mesma coisa, sabe? Você estagna também, de novo, né? Eu já estava estagnada antes porque eu não conseguia conversar com gringos, aí eu estagnei de novo porque ficou muito repetitivo para mim. Então, quando a gente chegou aqui, a gente não quis continuar com o Cambly. A gente decidiu ver como ia ser o nosso dia a dia aqui, a rotina, o que a gente ia aprender, e depois a gente decidiu ir atrás do conhecimento que faltava. O Cambly foi muito bom,
pro primeiro ano. Ele é bom para você perder o seu medo de conversar. Depois, eu sei que tem outros sites que você pode agendar e pagar uma aula e você consegue ali achar um valor mais acessível. Eu sei que tem o Preply, nunca fiz aula lá, mas eu sei que é uma opção e aí você consegue contratar o professor que você quiser, seja do Canadá, dos Estados Unidos ou de qualquer outro país que fale inglês. Às vezes eu vejo, assim, eu admiro, né, a coragem das pessoas que elas se mudam para outro país sem falar o idioma. Porque assim, cara, desde o primeiro momento que nós pisamos no Canadá, a gente teve que falar inglês. Já começamos com um problema no nosso voo, né? Nosso voo de Montreal para Edmonton foi cancelado. Eu tive que conversar com a atendente, eu tive que ligar na companhia aérea, gente. Tive que ligar lá. E aí, assim, nosso medo é telefone, né? Tive que ligar para conversar. Cheguei aqui, primeira coisa que a gente faz o cartão da saúde, a gente faz o SIN number. Tive problema no meu SIN number, levou 1 hora pro cara arrumar, por conta do meu nome ser muito grande. Então, assim, foram vários problemas. E eu lembro que o que a gente fez desde o começo foi tentar conversar com o máximo de gente que a gente conseguia, que a gente conhecia ali, qualquer oportunidade a gente tentava conversar. Então, assim, por exemplo, quando fomos no banco, levou acho que 30 minutos para abrir a conta. Enquanto a menina tava lá clicando, preenchendo as informações, a gente ficava perguntando: ah, de onde você é? Quanto tempo você tá aqui? O que você acha do inverno? A gente acabou de chegar. Nossa, no Brasil a gente não tem esse inverno frio que tem aqui, o que você dá de dica? Enfim, a gente puxava assunto. Lógico que não forçava a barra com quem não queria, né? Mas desde o começo a gente sempre tentou conversar. Inclusive foi isso que nos possibilitou fazer várias amizades aqui desde o começo, né? Com canadenses. Então tem até a Lúcia do Canadá Mais Que Um Sonho, ela sempre incentiva muito as pessoas fazerem networking. E cara, é isso. E assim, não espere a iniciativa dos outros, porque eles não vão ter. Eles são um pouco mais reservados. Não significa que eles não gostam, né, de imigrantes. Só significa que eles são mais fechadinhos e leva um tempo. Leva um tempo para eles pegarem confiança. Mas assim, se você for simpático, se falar que é do Brasil, eles já ficam felizes, porque o Brasil tem uma boa reputação de forma em geral, as pessoas gostam da gente. Então, basicamente, essa foi minha jornada do inglês. Olhando para trás, gente, eu passei 3 anos e meio fazendo um curso que eu não fiquei fluente. Olhando assim o valor que eu paguei, primeiro, 3 anos e meio é um bacharelado. Eu tenho certeza que um bacharelado vai me desgastar muito mais, vai ser pesado emocionalmente, vai ser pesado às vezes financeiramente, e assim, eu iria ter ficado muito mais sobrecarregada com um bacharelado do que com o inglês. Não tem comparação, o inglês, ele é um idioma mais fácil, principalmente se a gente comparar com chinês, alemão, árabe, e além disso, hoje, ainda mais com o acesso à informação que a gente tem, não justifica esse valor, sabe? Era muito mais fácil eu ter pago, então, um professor particular. E eu acredito, assim, que se você realmente quer e precisa aprender inglês, e tiver comprometimento e consistência, porque tem que ter consistência, tem que ser todo dia. Se você não fizer todo dia um pouco, você desanda, sabe? E eu acredito, assim, 1 ano, 1 ano e meio, com muita dedicação, tá? E comprometimento, você realmente consegue atingir aí um nível bom de inglês. Eu diria aí um CLB 7 ou 9, dependendo do nível de dedicação e comprometimento, né? Agora, se esperar cair do céu, aí não vai acontecer, certo? Então, eu gostei, tive uma boa experiência na escola, mas pelo valor, assim, foi caríssimo. Eu podia ter aprendido de outras formas se eu tivesse feito um intensivão ali, né? Mas passou, certo? Com relação ao Cambly, realmente me ajudou a destravar, a perder o medo, mas ainda assim você não aprende tantas coisas novas assim. E aí, hoje, como está o meu inglês? Então, recentemente eu fiz o meu teste de CELPIP por conta do PGWP, eu atingi o CLB 9, estudei bastante, porém o CELPIP, ele é mais um teste sobre saber fazer a prova do que saber inglês. Então, isso não quer dizer que meu inglês é tão bom assim, viu? E hoje eu tenho um desafio que, por conta da imigração, eu estou aprendendo francês. E aí eu percebi que, como eu estou me dedicando muito mais ao francês de forma diária e não estou focando no meu inglês, eu sinto que o meu inglês
tá caindo, tá começando a embolar de novo, o vocabulário some, porque ao invés de eu estar focando no meu inglês, eu tô aprendendo francês, isso tá atrapalhando a minha evolução. Mas essa é a minha situação atual. Então, assim, até o final do ano eu tenho intenção de fazer o teste de francês. Eu ainda tô vendo se eu vou fazer o TCF ou o TEF, e vamos ver, galera, vamos ver. Mas essa foi a minha experiência. Eu também utilizo um aplicativo que eu sempre recomendo, porque eu uso ele pro inglês e pro francês, que é o Wlingua. O Wlingua custa R$160, a assinatura anual. Eu atualmente pago a versão do francês e eu gosto bastante, gosto do conteúdo, já tô acostumada a estudar por ele. Eu sei que você pode fazer a versão do iniciante parcialmente de graça, então você consegue testar se você gosta ou não. E tem que ser um estudo ativo, gente, não pode ser passivo, não pode só ficar ali, ó, rolando a página do celular, porque não vai dar certo. Você tem que sentar e escrever e buscar informação adicional. Então, assim, hoje eu entendo os nativos, às vezes tem uns accents que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Eu já percebo que tem coisas que eu respondo, assim, naturalmente, eu não penso mais para responder. Algumas coisas que eu preciso escrever, eu também escrevo de forma natural, não penso muito, sabe? Não fico traduzindo na minha cabeça. Então, assim, eu percebo sim essa mudança nesses 2 anos. Estudar aqui também ajudou bastante, né? Eu fiz college, então na sala de aula é só inglês. O professor faz pergunta, você tem apresentação, você tem que lidar com colegas de sala, né? Você tem que fazer trabalho em grupo. Então, assim, eu sinto que ajudou bastante, porque tinham momentos que, assim, eu não tinha como simplesmente falar, oh, desculpa, deixa eu ver aqui meu Google Tradutor. Não, tipo, eu tinha que dar um jeito. Principalmente a apresentação. Gente, a apresentação, já chega até suar o sovaco de lembrar. Enfim, atualmente, como eu falei, eu estou com essa dificuldade, assim, de melhorar meu inglês, porque parece que eu estou perdendo vocabulário ao invés de aprender por conta do francês, tá? Essa é a minha única dificuldade, e no meu trabalho eu também tenho que, algumas vezes, usar o espanhol, né? Principalmente para me comunicar com meus chefes. Então, assim, às vezes, quando a gente não consegue conversar em inglês, a gente conversa em espanhol, em portunhol, e tudo isso, gente, minha cabeça tá uma maçaroca, tá? Mas eu só queria compartilhar a minha experiência com vocês. Eu espero que, de acordo com o objetivo de vocês, vocês consigam focar certinho, sabe, no que realmente faz sentido pra vocês. Não saiam comprando cursos de forma aleatória, porque, gente, hoje tem muita informação de graça no YouTube, muito vídeo, sabe? Às vezes vale a pena você estudar pelo YouTube, estuda por aplicativo e depois paga uma aula com um professor nativo para você já começar a perder esse medo de conversar, entendeu? Às vezes você só quer melhorar o inglês para trabalho, às vezes quer melhorar o inglês porque você quer morar fora, fazer um intercâmbio. Então, assim, trabalhar dessa forma ajuda, sabe? Agora, tem que ser uma coisa ativa, tá? Isso, assim, eu sei que tem muitas pessoas que são autodidatas, eu mesma estudei sozinha por muito tempo, só que chega uma hora que não é só você ficar quieto, lendo caderno, fazendo resumo, você tem que falar. Você tem que falar. E eu não sou o tipo de pessoa que fica sentada no escritório falando sozinha, não consigo. Então, assim, eu preciso realmente de uma pessoa para me guiar. Assim, o ideal realmente foi um instrutor nativo. E outra coisa, eu vejo muitas pessoas falando o seguinte, todo mundo tem um sotaque, não se preocupe com seu sotaque. Não tem problema ter sotaque, não se sinta mal. Existem 2 coisas diferentes. Uma é você ter um sotaque, né, o seu accent, e outra coisa é você pronunciar bem as palavras. Então, assim, eu vejo isso muito aqui de outras culturas, tá? Eu não vejo brasileiro fazendo isso. Mas eu vou dar um exemplo. Tem culturas, tem pessoas que você pergunta as coisas e eles te respondem em inglês de qualquer jeito, como se estivesse lendo no idioma deles. Eu vou pensar num exemplo melhor para explicar. Então, vamos dizer que eu quero chamar você de meu amigo. Ao invés de eu falar assim, my friend, eu falo my friend. Aí a pessoa, talvez ela não entenda, por conta dessa mudancinha pequena de entonação, de pronunciação. E aí, às vezes você fala, desculpa, não entendi o que você falou.
eles continuam repetindo da mesma forma que eles te falaram da primeira vez. E eles não mudam pra te fazer entender. E eu acho isso muito, muito chato. E acho rude também você não se esforçar pra ser entendido, sabe? Então cuidem muito. Não tem problema ter um sotaque, mas o problema é não pronunciar as palavras direito e esperar que o outro entenda, né? É uma coisa assim que a gente tem que se policiar bastante. Inclusive, isso já aconteceu comigo. Tem a palavra sour throat, duas palavras, né, no caso. Quer dizer que você tá com a garganta ruim, inflamada? Eu não sei da onde eu tirei que era sour throat e não sore throat. E aí, sore throat é a garganta inflamada. Sour throat quer dizer sour é azedo, gente. Garganta azeda, o que é isso? E eu saía falando aí pras pessoas quando eu tava doente. Ai, tô com sour throat hoje, tô com sour throat. E eu via que eles ficavam me olhando, tipo assim, sour throat. E aí um dia eu vi minha chefe falando sore throat. Pensei, poxa, ninguém nunca me falou. As pessoas às vezes você falando errado e não corrige. E aí você continua falando errado. Então, assim, tem que se policiar, tem que cuidar muito aí do jeito que você pronuncia as coisas, para primeiro não ser mal entendido, né? Segundo, para não passar vergonha igual eu tava passando, né? E ainda ensinei meu marido a falar sour throat. Ai, que droga. Mas é isso, gente. Essa foi a minha experiência, né? Ainda tô aí meio que empurrando o inglês com a barriga por conta do francês. E o meu foco, é claro, sempre melhorar, continuar melhorando e continuar crescendo. E qualquer mudança que eu tiver aqui, eu trago para vocês.